Gente, boa noite então. Só aguardar também. Minha irmã vai fazer essa live aqui junto comigo, né? E por que eu vou fazer essa live? Então, para quem está chegando no perfil agora, ou até viu antes, mas não entendeu muito bem por que eu estou mexendo com isso agora, até porque já vi gente perguntando, Bruno, você não odiava imóveis, né? Então, nunca odiei imóveis, mas a questão é que eu não gosto da maneira como o brasileiro geralmente adquire imóvel. Como que é isso? Através de um financiamento, se endividando por até 35 anos. E agora os juros estão mais baixos, mas vamos pensar que em 2015, apenas 5 anos, a gente tinha uma taxa Selic em 14,25%, né? Com juros de pré-fixado batendo 18%, você tinha IPCA mais 8%, o IPCA em 2015 foi de 10%. Então o brasileiro ele costuma fazer um mau negócio quando a gente fala de imóveis. E por isso, até muito pouco tempo, a única coisa relacionada a imóveis que entrava no meu patrimônio era fundo imobiliário. Que querendo ou não, né? Você tem até fundos imobiliários que se comportam mais como se fosse uma espécie de renda fixa, porque você está investindo lá em CRI, em LCI, está pagando os dividendos. Então fica até bem atrativo em comparação a fundos de renda fixa, mas no fundo, fundos imobiliários quase sempre são imóveis. E aí a minha irmã se especializou nessa área de leilão de imóveis, estávamos com capital já, e eu falei para ela, Priscila, então vamos usar os seus conhecimentos nisso, para que a gente possa começar a pegar uns imóveis por preços interessantes, né? Porque todo mundo já deve ter ouvido uma ou outra história de alguém que comprou um imóvel em leilão, conseguiu fazer um ótimo negócio, e só não conhece os pormenores disso, né? Igual também acredito que vocês devem ter ouvido história de gente que comprou um imóvel em leilão, parecia um bom negócio, mas no final era cilada. E por isso que eu estou trazendo a Priscila aqui, para esclarecer um pouco mais esses pontos sobre prós e contras de leilão. Separei aqui alguns mitos, né, funcionamento básico. E no final também falar de um projeto novo, que é o curso que ela vai lançar, o Vivendo de Leilão. Então deixa eu ver se ela já mandou a solicitação aqui para participar. Foi. Boa noite. Deixa eu tirar os comentários aqui, gente, para não ficar no rosto da Priscila. Só um minuto. Pronto. Então, Priscila, começa se apresentando para quem não te conhece, né? Falando quem você é. E também uma pergunta que pediram para fazer. Também já fala, é uma curiosidade que as pessoas têm, o quão maravilhoso é ser minha irmã. Se é uma coisa assim muito sublime ou só é muito legal. Esclarece um pouco isso para as pessoas, por favor. Meu nome é Priscila Perini, sou irmã do Bruno Perini, sou advogada especialista em leilão e agora a gente está tocando esse projeto junto, que é arrematar imóvel em leilão. E sobre ser maravilhoso ser irmã dele, é realmente incrível, gente. Vocês não fazem ideia de como é incrível ser irmã dele. Tá ótimo. Priscila, obrigado por ter vindo aqui falar um pouquinho com o pessoal sobre leilão. Começa falando um pouco dos imóveis que a gente arrematou esse ano. Só dá um breve panorama. Eu sei que muita gente não é de São Paulo, então não vai saber, por exemplo, se falar nome de bairro, tudo, mas também tem bastante gente daqui ou que já veio. Então tem como você falar de maneira bem sumária. Foram 5 imóveis até agora, né? Os que você fez comigo, fora para outras pessoas também, mas falando dos que você fez comigo. E a margem de desconto entre o preço que a gente conseguiu arrematar e o valor de mercado. A gente está pegando imóveis que ficam com uma margem de desconto entre 40% e 50%. Então, a gente pegou um imóvel na Lapa, que foi arrematado por 501 mil, com valor de mercado de 850 mil. A gente pegou um imóvel no Morumbi, na Vila Suzana, com valor de mercado de 437 mil, com valor da arrematação de 437 mil e valor de mercado de 750. Um imóvel na Vila Formosa de 169 mil, valor da arrematação, e valor de mercado de 310 mil. Vila Marieta, arrematado por 159 mil, valor de mercado de 300 mil. E Tatuapé, arrematado por 299 mil, com valor de mercado de 500 mil. Então, pessoal, vejam, né, para quem é de São Paulo, que são boas localizações. Geralmente, dentro do que eu passei para a Priscila de especificação, a gente focou em imóveis ali que são menores, 2 quartos, no máximo 3 quartos, porque a gente acredita que é melhor, tanto se for decidir alugar quanto para vender. A gente vai falar mais disso, né, dos possíveis usos que você pode fazer com esse imóvel. Estão à venda, não foram vendidos ainda. Inclusive, teve um que foi desocupado recentemente, né? Mas a questão, já respondendo uma pergunta que eu recebo bastante, é, Bruno, mas veja o seguinte, por conta da pandemia, o preço dos imóveis ele não pode vir a baixar e você está correndo risco no leilão?
Eu acho até que o preço dos imóveis pode baixar sim, como o preço de qualquer ativo pode diminuir. Mas a questão é que com um desconto de 40% já fica muito mais atrativo. Até se eu quisesse alugar, né, pensando em receber uma renda de uma maneira mensal, porque uma coisa é você comprar um imóvel por 1 milhão para você alugar, por exemplo, para... Não sei quanto é que está dando o aluguel, porque vai variar de acordo com o local, mas chutando aqui, né? Fazendo um chute alto, 10 mil reais ali no imóvel de 1 milhão. Outra coisa é você pegar esse imóvel de 1 milhão, comprar por 600 mil, com 40% de desconto, e alugar pelos mesmos 10 mil reais. Então fica bem mais atrativo. E isso que a Priscila falou dos imóveis, só deixando claro também, é uma parte do meu portfólio, tá, gente? Então não significa que eu estou me desfazendo de todo o restante dos investimentos no mercado para investir apenas em imóveis, né? E eu acho que tem que ser, para aqueles que têm mais capital, alguma coisa a mais para você ter de dinheiro fora do mercado, né? Porque nem todas as oportunidades estarão dentro do mercado financeiro. Tem muita coisa boa fora também. Se você tem como falar para a gente como é que funciona essa parte básica de leilão, modalidades, que é uma coisa que o pessoal pergunta bastante. Tá. Existem duas modalidades de leilão, que são os leilões judiciais e os leilões extrajudiciais. Os leilões judiciais, como o próprio nome sugere, eles acontecem dentro de um processo judicial. Então, alguém foi condenado pelo Poder Judiciário, dentro de um processo, a pagar um valor para outra pessoa. A lei estabelece uma ordem dos bens desse devedor para que seja paga a sua dívida. Em primeiro lugar, obviamente, começa com dinheiro, depois passa para os títulos da dívida pública, depois os títulos com cotação em mercado, veículos, imóveis, e a lista ainda segue com aeronaves, embarcações, bens móveis, obras de arte. Então, todo leilão que acontece de forma judicial, ele tem o mesmo objetivo, né? Que é pagar um credor dentro de um processo judicial. É trazer liquidez para aquele bem para que o credor possa ser pago. E os leilões extrajudiciais, eles acontecem no contrato de alienação fiduciária, a grande maioria deles, porque nada impede que até mesmo um particular coloque seu imóvel em um leilão extrajudicial. Mas a grande maioria acontece nesses contratos de alienação fiduciária e são popularmente chamados dos leilões de banco. Então alguém pega o empréstimo, dá como garantia um bem imóvel e se não pagar, o banco vai lá e leiloa o imóvel exatamente para quitar a dívida daquele devedor. Existem ainda os 3 tipos que podem ser realizados no leilão, que é o online, presencial e o híbrido. O online, por questões óbvias, é o que é mais realizado hoje em dia pela facilidade que tem. Você faz com o computador, bastando seu sinal de internet, e você consegue arrematar um imóvel, às vezes, do Brasil inteiro, ali só com seu sinal de internet em qualquer lugar do mundo. Ok, só deixando, para quem não conhece o termo, né? Explica o que seria alienação fiduciária. Dá um exemplo aí, por exemplo. O cara fez um financiamento. A alienação fiduciária é quando alguém pega um dinheiro com o banco e em troca dá um bem, né? A gente tem alienação fiduciária de bem móvel e de bem imóvel. É muito comum com carro e com apartamento. Então, quem quer comprar um carro e um imóvel, né, e não tem o dinheiro completo, vai no banco, o banco empresta com uma forma de financiamento, às vezes com um prazo mais longo, né, se for imóvel aí, até 420 meses, e essa pessoa dá como garantia o próprio imóvel pelo valor que ela está pegando daquela dívida. Então, é um contrato que tem como garantia um bem. E aí, no caso dos imóveis, é um bem imóvel. Então, pessoal, só para vocês verem, né? Sabe quando as pessoas fazem um financiamento e falam, pelo menos eu estou pagando em algo que é meu. Não é seu ainda, né? Só vai ser quando você realmente acabar de pagar o financiamento. Experimenta ficar sem pagar o financiamento durante um tempo e pode acontecer isso do imóvel ir a leilão. Já aproveitando esse gancho, eu acompanhei as gravações do curso, né? Você gravou aqui em casa. E eu lembro que quando você estava gravando aquela aula sobre mitos do imóvel, né? Da arrematação de imóveis. Na verdade, a arrematação de qualquer coisa. Porque o pessoal pensa, poxa, você está tirando aquilo de alguém. Você mesma já falou que é uma questão de dar liquidez, né? Então, fala um pouco mais sobre isso. Pode até dar o exemplo do que a gente acabou de fazer, que teve uma desocupação que foi feita agora há pouco. Tá. As pessoas acreditam que o arrematante ele vai sempre causar um mal enorme para quem, teoricamente, era proprietário daquele bem. Mas as pessoas esquecem que quando alguém deve outras pessoas, está causando um mal para aquelas pessoas e, às vezes, está causando mal para uma coletividade. Que a gente vamos supor, dívida de condomínio. Quem não paga a sua dívida de condomínio, todos os demais moradores daquele condomínio vão ser prejudicados pelos inadimplentes. Então, quando acontece um leilão, o leilão está trazendo muito mais benefício para muito mais gente, pessoa que vai poder adquirir o que ela tinha de valor para receber daquele devedor e não consegue receber.
As pessoas, elas acreditam que só leilão é bem popular, que só imóvel bem popular vai a leilão. Só que isso é um grande equívoco. Existem imóveis de todos os preços no leilão e existe bastante gente que simplesmente se esquiva de todas as formas de pagar o que está devendo. Então, o leilão é realmente a única forma de proporcionar que os credores daquela pessoa possam receber. A gente acabou de fazer uma desocupação, eu até mostrei lá no perfil imagens do apartamento, né? E algumas pessoas se chocaram com um apartamento inteiramente reformado. Apartamento com adega, cozinha toda nova, banheiro novo. E eu recebi várias perguntas de por que que, ao invés de fazer essa reforma do apartamento, porque obviamente aquele apartamento passou por uma reforma recente, esse proprietário não pagou quem ele devia. Simplesmente porque o cara não quis. Ele poderia ter feito isso. Ele tinha uma dívida. Não, isso é igual, por exemplo, falar, por que que o cara está investindo na bolsa se ele tem um financiamento? Na minha opinião, ele devia pagar o financiamento, mas é a escolha do cara, né? Ele perde o dinheiro em outra área e não consegue pagar a dívida dele, por exemplo. É. E aí ele poderia perfeitamente ter pago o valor da dívida que ele tinha, era de 200 mil, um apartamento de 850 mil. Era perfeitamente possível que ele vendesse. Era dívida do quê, você lembra? Tinha várias, né? Ele foi fiador, e aí ele foi fiador da própria empresa dele, né? A empresa dele não pagou o contrato, e ele foi acionado pela fiança, ele também estava devendo condomínio e IPTU, mas quem levou a leilão foi essa dívida de fiança. Então, só para mostrar, né? Por exemplo, ele estava devendo. Eu sei que a gente já pegou imóvel que a dívida era integralmente de condomínio. E aí, o pessoal, até quando eu postei, né, um seguidor ele veio falar: Bruno, tem certeza que vai postar isso? Porque vão falar que você fez uma desocupação durante a pandemia. E primeiro que foi tudo bem tranquilo, foi pacífico. Não cheguei lá, bati com o pé na porta e entrei armado, falando: sai da minha casa que agora é meu. Não fiz nada disso. Foi autorizado pela justiça, né? Se não pudesse ser feito agora, não teria. Eu teria que ter esperado. E isso tem que estar na conta também das pessoas que estão pensando em arrematar um imóvel, porque às vezes pode não ser um processo rápido. E eu lembro que quando a Priscila já tinha me mandado foto, mas quando ela fez o vídeo eu vi melhor o imóvel. Então, quem viu, né? Era quantos quartos de imóvel, Priscila? São 2 suítes naquele apartamento. Então, 2 suítes, apartamento todo reformado, uma adega, que é do tamanho, né, de um banheiro, assim, gigantesca adega, muito bonita. Então, gente, tem muito mito de que primeiro faz mal e o outro é essa questão da desocupação e de que o imóvel pode vir destruído. Então, como que você sabia que o imóvel não ia estar todo ferrado por dentro, né? Como é que é o estudo prévio para isso? Em leilão judicial, o juiz ele tem que determinar qual é o valor do imóvel de mercado, né? E não é o juiz que vai falar isso, porque o juiz não é quem tem competência para falar quanto vale um imóvel ou quanto não vale. Então, ele tem que passar por uma perícia. Essa perícia pode ser realizada por oficial de justiça, ou aqui em São Paulo é muito usado perícia por arquiteto e engenheiro. Então, quando acontece essa perícia, arquiteto e engenheiro, se ele tiver acesso àquele imóvel, interior daquele imóvel, ele acaba colocando fotos. Então, pelas fotos, a gente tem, na maioria dos casos, uma perfeita noção de como é que está aquele imóvel. Saber se a gente vai precisar fazer uma reforma um pouco maior, ou se vai ser uma simples pintura, ou até nada, né? Esse caso da Lapa, a gente não vai fazer nada. Vai ser tá colocado à venda exatamente da forma que ele foi arrematado. Mas isso também é um ponto importante, né? As pessoas me perguntam muito, tem possibilidade do proprietário destruir o imóvel antes de sair? Óbvio que tem, né? Não tem como a gente falar que não, ninguém sabe o que passa dentro da cabeça daquela pessoa. Mas ele vai responder por um processo criminal se ele destruir, afinal de contas ele está destruindo algo que não é dele. Ele pode ser condenado a ressarcir também tudo aquilo que ele destruiu. E as pessoas também pensam, mas eu não sei o exato estado, como é que se tiver que passar por uma reforma, né? A gente pegou um imóvel que eu também mostrei agora esses dias, e ele vai ter que sim passar por uns procedimentos no chão. Mas às vezes as pessoas ficam muito presas nisso. É um apartamento de 60 metros. A gente vai gastar ali para trocar todo o piso daquele apartamento um pouco mais de 3 mil reais. Acabei de fazer o orçamento. E a gente pegou com um desconto de 50%. O que isso significa no nosso lucro, né? Nada. Não, e tem um ponto também, foi justamente o que você falou. A gente vai trocar o piso porque a gente viu que vai gastar 3 mil e consegue cobrar mais na venda. Porque do contrário, simplesmente, vamos dar um... em vez de vender, por exemplo, no mesmo prédio, às vezes tem um sendo vendido por um determinado preço, a gente vai lá e baixa um pouco e fala, tá com problema no piso. E aí vende por um outro preço. A questão é que era um valor que dentro do nosso estudo valia a pena fazer o serviço e depois é poder vender um pouco mais caro. E sobre isso de imóvel desocupado, eu lembro até que eu te falei isso no começo, quando a gente começou com essa ideia de arrematar os imóveis.
falei, olha, vamos focar nos desocupados. Mas a questão é que o pessoal tem tanto medo disso que às vezes a maior oportunidade está no ocupado, né? Isso é mais um mito, né? Que as pessoas espalham por aí, porque parece que todo mundo conhece alguém que arrematou um imóvel e não conseguiu desocupar, ou pelo menos as pessoas repetem essa história que alguém contou como se fosse uma verdade absoluta. E, na verdade, não é, né? A lei, ela protege bastante o arrematante nas duas modalidades. Se for um leilão judicial, se for um leilão extrajudicial. Então, muitas vezes, você consegue até uma desocupação amigável. Você pode ali oferecer só um prazo, ou oferecer, às vezes, pagar uma mudança. Nada disso também vai impactar no lucro, né? A gente pagou na Lapa uma mudança de R$ 900. Então, também não impactou em nada em nosso lucro. A gente teve a desocupação ali completamente amigável. Como os imóveis que estão lá de cara ali, como desocupados, né? Quando o leiloeiro informa isso, ele obviamente atrai mais competição, né? As pessoas têm realmente medo disso. Então, esses imóveis, na maioria dos casos, eles não vão ser arrematados por bons descontos. Então, os imóveis ocupados são uma grande oportunidade, exatamente porque as pessoas fogem. E, na verdade, se fosse tão difícil assim, se fosse tão difícil desocupar um imóvel arrematado, ninguém que participa de leilão participaria tantas vezes, né? Você mesmo já tem 5 imóveis de leilão. Se fosse algo que é um bicho de 7 cabeças, você não investiria o seu dinheiro nisso. E assim é com a maioria das pessoas que arrematam, são arrematantes em série. As pessoas sempre arrematam, vendem, arrematam novamente. Então, tudo que os investidores de leilão querem é exatamente isso, que as pessoas continuem espalhando esses mitos, porque esses mitos afastam grande parte da população desse mercado de leilão, principalmente de Eu imóvel, né? acho que o gap hoje, né, que deixa as pessoas de fora disso, por exemplo, porque o brasileiro adora imóvel. Antes da pandemia, por exemplo, estava tendo imóvel aqui próximo no bairro onde eu moro, no Brooklyn, que estava esgotando em 24 horas de plantão. Pô. Teve alguns que aconteceu isso, depois veio a pandemia, isso deu uma freada. Mas com leilão não é a mesma coisa por conta de alguns medos, e alguns são até fundados. Tem umas furadas em leilão também, vou pedir para você falar um pouco mais depois disso. Mas eu acho que é uma questão mais educacional, porque inclusive dá para fazer, que não vai ter uma preferência, pelo que eu entendi contigo, mas dá até para arrematar um imóvel sem ter todo o dinheiro, não tem um negócio assim de poder fazer parcelado? Como é que funciona isso? Explica um pouco melhor. Dá para comprar parcelado, no leilão judicial a regra é conseguir parcelar em 30 vezes com no mínimo ali 25% de entrada. E nos leilões extrajudiciais, como a gente está falando de um credor que na maioria dos casos são grandes bancos, isso vai ficar a critério de cada edital, mas tem edital que permite financiamento em até 420 meses. A maioria pede ali que você dê 20% de entrada e financie 80%, mas existem casos que a pessoa consegue dar 5% de entrada e financiar 95%. Além daquela possibilidade de arrematar em conjunto com outras pessoas, né? Que também diminui o capital inicial para entrar num mercado de leilão de imóvel. Considerando, né, vamos lembrar que eu não gosto de financiamento, né? Mas você financiar uma coisa que está 50% abaixo do preço é diferente de você financiar alguma coisa que está no preço de mercado. Então já há um grande desconto embutido. E agora fala um pouco mais dos riscos, Priscila, porque até agora, o que eu acho que as pessoas estão vendo, viram que é um mercado com oportunidade, que há um gap educacional. E quais são os riscos também? Porque se tem oportunidade e não tem nenhum tipo de risco, todo mundo aqui já está fazendo leilão. Então, o que você acha que são os maiores cuidados que a pessoa tem que tomar para começar a se aventurar nesse mundo? A pessoa tem que saber ler bem o edital e a matrícula do imóvel. Muitas vezes essa matrícula vai trazer termos técnicos, termos jurídicos, que a maioria da população não conhece. Tem que ser advogado, Priscila, na sua opinião, ou não? Não tem que ser advogado, você só tem que saber interpretar os termos. A partir do momento que você sabe o que é um usufruto, o que é uma hipoteca, o que é uma alienação fiduciária, qualquer pessoa pode participar desse mercado. Inclusive, é o mais vantajoso é que você faça essa arrematação sem precisar de uma consultoria. Porque a consultoria ela cobra ali em média entre 7% e 10% do valor da arrematação. Então, você aprendendo, você economiza bastante e lucra ainda mais. Mas então tem gente que não sabe ler, não sabe avaliar se vai sobrar dívida do imóvel, como dívida de condomínio, IPTU para o arrematante. Ou até uma coisa curiosa que eu recebi esses dias, né? Uma pessoa me falou que estava quase certa que ia arrematar um imóvel com usufruto. Seria a nua propriedade. E aí ela me mandou a mensagem, eu falei, olha, se você vai arrematar, porque ela estava falando que o desconto era muito vantajoso, eu falei, você vai arrematar e você vai ter que literalmente esperar o usufrutuário morrer, porque você está arrematando só a nua propriedade. Isso aí é uma furada do leilão. Então não adianta você olhar para o desconto, olhar 50% de desconto, com certeza vai ser um bom negócio. Não, às vezes você vai entrar numa furada.
Se arrematar a fração ideal, né? Tem muito leilão de apartamento em fração ideal. Significa literalmente que você vai ser dono com outras pessoas. Pessoas que você nunca viu na vida. Se casal não entra em consenso, imagina gente que você nunca viu na vida. Vai ser praticamente impossível vender aquilo ali de forma amigável. É mais uma furada. Então, esses termozinhos que são desconhecidos pela maioria importam. Cada termo que está ali na matrícula do imóvel importa. Então, tem que saber analisar tudo direitinho e ver também a questão da dívida. Se vai sobrar uma dívida de condomínio, IPTU para o arrematante ou não. É perfeitamente possível participar de leilão que não vai sobrar absolutamente nada. Você vai receber aquele bem ali completamente livre de qualquer ônus, você vai pagar só o valor da arrematação e as outras custas que tem embutido na arrematação. São os que a gente tem feito até agora, né? Foi praticamente isso que a gente pagou e agora tem esse que vai ter essa pequena reforma. Mas isso que você falou dessa pessoa que ia arrematar o imóvel de usufruto, me lembrou até de uma história. Tem uma francesa chamada... Já não existe mais, ela morreu, na verdade, né? Ou existe outro plano, não vou discutir religião aqui, né? Cada um acredita no que quiser. Mas a questão é que o nome dela era Jeanne Calment. E ela viveu 122 anos. E qual que é a história curiosa que eu lembrei agora? Quando ela estava com 70 e poucos anos, estava na pior, na Pindaíba, ela chegou para um advogado que ela conhecia e falou, olha, faz o seguinte, compra o meu imóvel, eu te passo ele, mas vamos fazer assim, você compra ele por uma parcela fixa mensal. Então, é como se ele estivesse fazendo um financiamento. Ela falou, você vai me pagando um certo valor em francos por mês, né? Enquanto eu estiver viva. E, poxa, eu tenho 70 anos, né? A expectativa de vida na época era bem menor que a de hoje. Isso aí foi feito lá nos anos 40, 50, se eu não me engano, não lembro agora direito. Mas, enfim, era uma expectativa de vida menor. Ela tinha 70 anos, ela fumava. O cara pensou, o advogado, tá, vou pagar 10 anos de uma pensão para ela. Quando falecer o imóvel é meu, vou levar um imóvel por um excelente preço. Só que aqueles 10 anos viraram 20, viraram 30, o advogado morreu, os 30 anos viraram 40, viraram 50, a mulher viveu até 122 anos. Então, no final, o que era um ótimo negócio, acabou saindo um financiamento muito caro. Então, é desse tipo de armadilha que as pessoas têm que escapar. E o que eu acho interessante que a Priscila falou? Vejam, né, que hoje, felizmente, eu consigo fazer dos apartamentos de leilão ali em torno de 20% do meu portfólio. E, pelo menos até agora, a nossa meta é rodar. Ou seja, compra o imóvel, tem que fazer alguma reforma, faz, vende para comprar outra e assim vai. Mas, se eu tivesse menos dinheiro, o que é o caso de grande parte das pessoas que estão assistindo aqui a live, você tem que ter atenção para esses detalhes, porque às vezes um tiro errado, você está comprometendo uma grande parcela do seu patrimônio. Então, acho difícil, por exemplo, a não ser que vocês foquem em imóveis mais baratos, né? Qual foi o imóvel mais barato que você viu em leilão aqui em São Paulo, você lembra? Acho que entre 75 e 80 mil reais em segunda praça, com desconto de 50%. Tá, então aí já está numa faixa mais interessante. Não acho que vai ocupar, às vezes, por 100%, 90%, 80% do patrimônio da pessoa. Mas quanto maior assim, a ocupação do seu patrimônio, digamos assim, que aquele apartamento vai fazer, pô, você tem 100 mil de patrimônio, vai participar de um leilão que o imóvel custa 80 mil, então vira um tiro uma morte, né? Se você errar, você perde muito. Se acertar, ganha muito também. Mas a questão é que nessa hora não pode economizar, na minha opinião, com consultoria ou com educação para você aprender a fazer sozinho. Fala um pouco mais disso, Priscila, para o pessoal. O que é primeira praça, segunda praça? Fala como é que é a dinâmica de um leilão, assim. Tipo, você identificou um imóvel, me mostrou e eu falei, vamos nessa, porque eu tô com capital. E aí, o que acontece depois? Tá, só para falar, a primeira praça de um leilão judicial é exatamente o valor de avaliação que foi levantado naquele laudo de avaliação que o juiz mandou fazer. E a segunda praça é o desconto que vai ser determinado pelo juiz, que pode chegar até 50% de desconto, a regra, né? Existem algumas exceções, como na Justiça do Trabalho, que vai a leilão por 30%, 40% do valor da avaliação do imóvel. E o leilão extrajudicial, a primeira praça, é o valor que o próprio contrato de alienação fiduciária estipulou para aquele imóvel, e na segunda é pelo valor que pague pelo menos a dívida mais os encargos que aquela pessoa estava devendo para o banco. Então, o primeiro passo, obviamente, para começar a olhar o mercado, você vai olhar para o desconto, não tem como evitar, né? Então, quando você localiza um bom desconto, você vai ver a viabilidade financeira daquele imóvel, quer saber se realmente aquele desconto é real. Você precisa saber o valor de mercado daquele imóvel, não dá para confiar na informação que está lá no site do leiloeiro. Então, hoje em dia, isso é muito fácil de fazer, né? A gente tem grandes portais de venda de imóveis na internet, Zap, OLX, Viva Real,
e com alguns minutos a gente já consegue tirar uma média de um imóvel. E aí, partindo dessa viabilidade financeira, se realmente for uma boa oportunidade de desconto, aí começa a analisar a documentação, né? Ver se vai ter alguma probabilidade de sobrar dívida para o arrematante ou não, se vai ser tudo quitado. E também olhar se não tem nenhum desses termos que já de cara representa uma furada. Depois de participar do leilão, basicamente é regularizar a documentação, né? Registrar ali a carta de arrematação, se for um leilão judicial. Se for um leilão extrajudicial, vai ter uma escritura de compra e venda com o banco. E depois cuidar da desocupação e colocar à venda. O que as pessoas precisam saber antes de participar de um leilão? Eu recebo pergunta do tipo, arrematei um imóvel uma semana, na semana seguinte já tem gente perguntando se o imóvel foi vendido. E isso aí é algo que é surreal, né? Nem a documentação está pronta na semana seguinte, quanto mais o imóvel para ser colocado à venda. Então as pessoas precisam saber que tem que calcular um prazo real entre a arrematação e a venda. A gente calcula nos nossos sempre 12 meses. Até porque durante esse prazo, aquele imóvel ele vai te trazer despesas, né? A gente só pega apartamento porque é muito mais fácil saber o valor de mercado, tem segurança que o próprio condomínio oferece, tem facilidade de vender, que é deixar a chave lá com o porteiro para o corretor mostrar. Então, durante esse tempo, a gente calcula condomínio e IPTU, que a gente vai pagar mensalmente. E tem que ter esse cálculo real, não adianta achar que você vai comprar num mês e no mês seguinte já vai ser vendido. Imóvel ele não tem essa liquidez, mas também você tem que saber que mesmo considerando esse prazo de 12 meses, ainda assim é um negócio muito lucrativo você comprar um imóvel com 50% de desconto no leilão. Então, esses medos que as pessoas, na maioria dos casos, têm, de quanto demora a vender, quanto não demora, se vai ser difícil desocupar ou não, isso tudo, depois da primeira arrematação, assim, acho que deixa de existir, ou pelo menos quando as pessoas começam a estudar. Se entrar no site dos leiloeiros, vai ver que os logins das pessoas se repetem em todos os leilões. Se fosse algo que não é vantajoso, as pessoas não arrematariam em sequência, né? Não, e tem bastante oportunidade para pouca gente relativamente, porque agora, não sei se também por conta do efeito da pandemia o pessoal ficou sem caixa, mas teve leilão que você entrou e não tinha ninguém, né? Simplesmente deu o lance e a gente levou. Com lance mínimo, levou o leilão, não teve nenhuma concorrência. E existem muitos leilões assim, né? Se a gente for olhar o site dos leiloeiros, vai ver que tem um monte de leilão que encerra negativo todo dia, né? Que encerra sem lance, ninguém arrematou. E tem leilão que seria boa oportunidade que encerra negativo. Tirando aquela parte que realmente existem leilões que não são boas oportunidades, existem uma parte de boas oportunidades que ninguém arremata. Simplesmente porque o mercado ele ainda é bem inexplorado aqui no Brasil. Não, até falando sobre o nosso caso, por exemplo, a gente só não arrematou mais imóveis porque eu falei para você, agora o caixa para isso acabou, né? Deixa voltar mais caixa e a gente começa a arrematar mais, mas agora a oportunidade realmente não falta. Tem alguma fonte de pesquisa que você acha interessante as pessoas conhecerem, só para dar uma olhada? Até porque você falou uma coisa que é interessante também, e eu lembrei de um outro ponto. Essa questão do leilão. Vamos lembrar que não é só para você comprar e vender. Tem gente que arremata para morar, né? Dá o exemplo de um casal jovem, o cara sabe fazer isso, né? E aí vai lá, arremata o imóvel para que ele possa morar com a família dele, por exemplo. E uma outra coisa curiosa, né? Tem gente que não faz a conta, que você falou dos 12 meses, e já teve imóvel que a gente deixou de arrematar, porque quando você foi ver, a pessoa ela deu tantos lances que o preço estava chegando próximo do valor de um apartamento que estava sendo vendido no mesmo prédio, né? Fala um pouco disso também. Tem gente que se emociona com leilão, né? Se Obviamente apaixona, né? se apaixona também por imóvel, né? Se você quer para investimento, isso não faz o menor sentido. Tem leilão todo dia. Se aquele ali passou do seu lance máximo, você para e passa para o seguinte. A gente sempre tem que estabelecer um lance máximo que a gente pode deixar pagar naquele imóvel exatamente para não fazer besteira. Existem leilões aqui no Brooklyn, são muito concorridos. Então, às vezes, as pessoas ali vão na emoção, acho, e já teve lance em leilão. O leilão finalizou com valor superior ao valor de mercado daquele imóvel. Então, o lance era maior do que você poderia fazer numa compra tradicional. Não faz o menor sentido isso. É. A não ser que tivesse barra de ouro escondido no apartamento, ou fosse um terreno sentido. com petróleo embaixo, né? Mas realmente não faz sentido. É meio que eu vejo no mercado acionário também, né? Tem gente que fala, o preço não importa. Pô, o preço para tudo importa. E no caso dos imóveis, importa pra caramba. Tá? Então, o que a gente quer é realmente obter imóveis aí com um desconto.
E sobre questão de estratégia, eu falei já que a nossa, por enquanto, a gente está focando em comprar para revender. Aí faz caixa, compra mais, revende e fica nisso. Mas nada impede que a gente utilize outras estratégias. O que o pessoal, por exemplo, não só eu, mas outras pessoas que já contrataram seus serviços, costumam fazer com os imóveis? Fala um pouco disso, Priscila. Tem quem coloque a venda direto, faça ali uma pintura ou uma pequena reforma já para colocar o imóvel à venda, rodar o caixa e continuar arrematando. Mas agora com essa taxa Selic mais baixa, tem bastante gente que está preferindo alugar o imóvel, porque o percentual de rendimento mensal com a locação daquele imóvel vai ser maior do que seria se fosse uma compra tradicional. Afinal, você pegou o imóvel ali com 40%, 50% de desconto e você vai alugar pelo mesmo preço do mercado. Então, se uma média ali do mercado, né, tem alguns estudos que dizem que uma média de lucro mensal de uma locação de um imóvel fica ali entre 0,4% e 0,5% ao mês. Quando você pega uma arrematação, é bem tranquilo que isso aí chegue perto de 1% ao mês, exatamente porque você pagou menos. Então, com a queda da taxa Selic, tem bastante gente que está preferindo fazer isso porque ficou mais vantajoso lucrar com alocação do que investir em renda fixa. Então, é uma estratégia que tem bastante gente que está usando. Vamos fazer uma ressalva nesse ponto, né? Porque não é só a taxa Selic que regula isso. Por exemplo, por que o financiamento não caiu tanto, a taxa, quanto, por exemplo, a queda da Selic? Porque a gente tem que olhar os juros de longo prazo também. Mas até pegando esses juros, para fazer uma comparação bem justa, assim. Hoje você vai ver um título IPCA 2035, eu estou com ele aberto aqui, ele está pagando 4,12, isso eu estou olhando a taxa de hoje, mais o IPCA. A gente não sabe qual vai ser o IPCA lá na frente, mas no último boletim Focus, né, que é feito pelo Banco Central, eles colocaram que a expectativa para o IPCA esse ano é 1,61, ou seja, para esse ano seria aí essa taxa de uns... Vamos arredondar para cima, 6%. Ano que vem o IPCA vai para 3%. Aí essa taxa iria para quase 8%. Depois, 3,5%. Então, vamos supor aí que essa taxa estivesse na casa dos 8%. Mesmo assim, se arrematando a pessoa conseguir uma rentabilidade bruta de 1% ao mês, isso vai dar quase 14% ao ano, né? Que é juro composto. Se o dinheiro cai na mão da pessoa, ela consegue investir. E também dá para montar, para quem quiser realmente viver do aluguel, é interessante montar uma holding, do que ao invés de fazer isso como pessoa física, porque o imposto é mais baixo. Mas, de qualquer maneira, é um negócio com uma oportunidade, principalmente para quem tem capital, paciência, é bem interessante. Priscila, fala um pouco mais. Lógico que não vai dar para esgotar o assunto aqui, só para efeito de comparação. Quantas horas ficou a gravação do curso? Acho que de hora bruta deve tá estar editando ali. ainda, né? É que ainda está editando, não sei falar o valor de horas do curso, porque ainda está. Vai passar pelo finalizar a edição e depois vou saber certinho. Bom, mas a questão é que eu ia falar, isso aqui vai ter 10 vezes menos tempo do que o curso, então sim, não dá para sim. passar todo o conteúdo. Mas fala um pouco do que você pretende com o Vivendo de Leilão, né? Qual é a ideia do curso? A ideia do curso é realmente proporcionar que qualquer pessoa que queira participar de um leilão de imóvel saiba tudo que ela tem que fazer do início ao fim. Então, o curso começa do básico, exatamente dos conceitos mais básicos, e até explicando por que o imóvel vai a leilão, explicando o que é matrícula de um imóvel, até passar pela desocupação daquele imóvel, todo o processo de arrematação, questões tributárias que também são importantes. Tem muita gente que pergunta se vale a pena arrematar na pessoa física, na pessoa jurídica. Estou falando tudo isso de forma bem pormenorizada no curso. Para quem queira realmente participar desse mercado, não precisa pagar uma consultoria e fuja aí dessas taxas de consultoria que às vezes são bem elevadas em relação ao valor da arrematação. A média ali fica entre 7% e 10% do valor de cada arrematação. Então, para quem quer fazer isso aí em série, você pagar esse valor de consultoria a cada imóvel é algo que vai impactar bastante no lucro que você poderia ter. Você poderia lucrar ainda mais se você fizesse isso tudo de forma sozinho, sem precisar dessa consultoria, né? 7% é 300% da Selic hoje, pô. Mas isso é uma faca de dois gumes, né? Porque, pensando como a pessoa que quer arrematar, a consultoria é cara. Só que, pegando até o seu próprio exemplo, você se especializou nisso e não começou arrematando para si mesmo. Qualquer um que fizer o curso também vai estar pronto para fazer consultoria. Não precisa ser um advogado para fazer consultoria, né? Você precisa demonstrar conhecimento.
Hoje em dia as pessoas elas não querem mais um curso de investimentos de um economista. Elas querem realmente de quem sabe investir e de quem lucra bastante naquele mercado. Então a mesma coisa é com consultoria para leilão de imóvel. Desde que a pessoa saiba fazer e passe segurança naquilo que ela está fazendo, com certeza ela vai atrair investidores para que ela possa oferecer essa consultoria. E sobre preço, você definiu o preço já? Definir, vai ser 1.980 parcelado em 12 vezes e 1.840 à vista. Para essa turma 1.840 agora, vista. para essa turma agora de julho, vai ter um desconto e vai sair por... Esqueci o preço agora. 1.560 em 12 vezes sem juros. E aí não teria desconto à vista, mas aí um monte de gente me pedindo desconto à vista. E a vista, se não me engano, vai ficar entre 1.480, alguma coisa assim. Então vai ter um Então, desconto também para quem não quiser pagar à vista. Então esse é o preço dessa turma, né? Depois da primeira turma e outras turmas é esse outro preço que você falou primeiro. Sim, sim. Tá. E aí nessa turma que tem um número de vagas bem limitado, exatamente porque o objetivo é prestar o máximo de atenção, né? Responder todas as dúvidas de todos os alunos. Então vai ter um número de vagas bem limitado. E aí, enquanto durar o número de vagas, vai ter essa promoção ou nos 2 primeiros dias de venda. Tá ótimo. Quando que vai abrir a venda? Dia 6/7, 9 horas. Essa semana eu vou tentar fazer uma live também, falando especificamente sobre o curso, como é que está a divisão dos módulos, a dinâmica do curso, do grupo de alunos, para ficar tudo certinho para todo mundo que quiser saber. Bom, gente, eu não sei quantos que estão vendo a live aqui já fizeram o meu curso, mas eu passei para a Priscila mais ou menos o que eu faço ali no Viver de Renda, né? É lógico que não dá para cobrar o mesmo padrão de qualidade, porque de certa maneira eu sou insuperável, mesmo a Priscila tendo a genética a favor dela. Mas a questão é que eu até falei com a Priscila, a minha primeira turma, eu tive só 30 alunos, e isso porque eu quis definir realmente 30 alunos para testar o produto. Vi até que era um erro, porque logo depois que eu fechei com 30, eu falei, caramba, tá as moscas isso aqui, né? Porque era muito pouca gente. Falei, vou abrir mais 20 vagas, colocamos 50 alunos. Mas eu falei para ela, olha, se eu voltasse atrás, eu colocaria um número maior de vagas inicial, mas não muito grande, para que a gente possa fazer o teste. Então, quando ela fala limitado, é de fato limitado. A questão é que, você falou o número de vagas exato já? Ou Não. vai falar? A gente definiu um número de vagas, mas é que nunca bate exato, porque não tem um mecanismo de venda para ir lá e fechar a inscrição com um número perfeito de vagas. Eu até falei para o Hotmart uma vez, que é um mecanismo que a gente usa, não dá para criar um mecanismo assim, e aí a minha gerente de vendas respondeu, Bruno, quem em sua consciência quer vender menos, né? Só você que faz esse tipo de coisa, então não tem por que a gente criar esse tipo de mecanismo. Mas serão menos de 200 vagas nessa turma. E isso é feito justamente porque é uma primeira turma de um curso, que é uma coisa nova, né, essa área do leilão para a gente, pelo menos, então vai ser limitado realmente para que possa dar mais atenção ali para os alunos para que eles obtenham um resultado melhor. Eu acho que, basicamente, a gente bateu vários pontos aqui. Tem mais alguma coisa que você acha importante falar aí, Pchicha? Não, só que a genética é a mesma, mas eu não sou leonina, né? Então essa é a diferença que existe entre a gente. Eu sou capricorniana, sou um pouco mais pé no chão do que o leonino. Bom, vou fazer o seguinte, então. Eu vou voltar com os comentários. A gente responde 3 perguntas que eu vejo aqui e a gente encerra a live. Pode ser? Pode ser. Então, ativei os comentários aqui. Aqui o Marcelo falando, legal, comprei apartamento no leilão. Interessante. Deixa eu ver se alguém mandou uma pergunta aqui. Priscila, onde encontramos esses sites de leilão, né? A melhor forma de conhecer todos os leiloeiros que atuam no seu estado é olhar na junta comercial do seu estado. Cada estado tem uma junta comercial e os leiloeiros são cadastrados nessa junta comercial. Então, com a ajuda do Google, você acha facilmente essa lista. Vai estar o nome de todos os leiloeiros, o contato deles. Então, é só jogar no Google e procurar os leiloeiros. Se tiver alguma dúvida assim, quanto à confiabilidade do site, porque tem gente fazendo sites falsos de leilão, basta você entrar em contato com o leiloeiro no site, pelo telefone que está no site da junta comercial, que aquele lá é um telefone realmente confiável, e confirmar se ele está naquele site, trabalhando para aquele site específico de leilão, e tudo certo. Você vai conseguir fazer boas arrematações encontrando os leiloeiros dessa forma. Tem até uns sites mais famosos, mas a questão é que as melhores oportunidades muitas vezes não estão lá, né? Porque tá todo mundo olhando o famoso
As pessoas param de procurar ali. Tem gente que joga no Google, né? Leilão de imóvel, sei lá, Rio de Janeiro. E o Google vai te apresentar ali o que vier na primeira página. Provavelmente você não vai conseguir pegar por preços baixos, porque esses leiloeiros muito famosos, eles investem muito em publicidade. Então, eles atraem muita concorrência para os leilões. O leiloeiro mais famoso aí, talvez, do Brasil é o Zuckerman Leilões. Se olhar no site do Zuckerman lá, você vai ver que dificilmente você pega um imóvel pelo valor mínimo dele. Sempre tem um pouco mais de concorrência. E os Bom, leiloeiros menores, você consegue pegar aí com lance mínimo. outra pergunta que apareceu aqui. Você vai falar sobre holding imobiliário no site, se vale a pena ou não, dependendo do que a pessoa quer fazer, no site não, no curso? O curso vai passar por toda essa parte de tributação, falando alíquotas que são aplicáveis para a pessoa física. A pessoa física tem isenção de imposto sobre o lucro imobiliário, dependendo ali do valor da transação, se aplicar o valor para comprar outro imóvel. E vamos falar também da pessoa jurídica, quando é que vale a pena, quando é que não vale a pena, as alíquotas, qual é a melhor forma de constituição, se realmente alguém quiser arrematar pela pessoa jurídica. Bom, só dando um exemplo nosso, né, por exemplo. Aqui nós somos 3 pessoas, né? Priscila, eu e a Malu, vulgo Boludinha, conhecido de muitos aqui, que não está aparecendo na live. E teve imóvel que a gente arrematou no meu nome, teve imóvel que arrematou no nome da Malu, teve imóvel que arrematou no nome da Priscila, justamente para utilizar o limite de isenção, que é de até 400 mil, não é? Você pode vender, se for um único imóvel, pode vender até 440 mil e não pagar nada de imposto. E também tem outra forma de isenção, que é você usar o produto da venda para adquirir outro imóvel em 180 dias. Então, como quem participa de um leilão geralmente vende, já compra outro, é tranquilo de usar também essa isenção. Então, se você for arrematar em conjunto, talvez seja interessante isso, né? Botar em nome diverso ali para aproveitar o máximo que dê de isenção. E para fechar, eu vi uma pergunta aqui do Alexandre. Primeiro, o pessoal está perguntando se o acesso ao curso é vitalício. Será vitalício, tá, gente? E a pergunta do Alexandre, para a gente finalizar, Priscila, na sua experiência, qual o prazo médio de desocupação? O desse que a gente fez agora foi bem rápido, porque a gente começou a arrematar agora esse ano, pô, já desocupou em maio, né? Mas qual o prazo, mais ou menos? Foi rápido? Era para demorar mais? Lembrando que tudo isso com pandemia acontecendo, né? Esse momento agora de pandemia foi algo bem peculiar. Os tribunais de justiça ficaram com os prazos suspensos. O de São Paulo aqui, os processos eletrônicos voltaram a andar um pouco mais rápido, mas mesmo assim ficaram 2 meses com o prazo suspenso. Então, nesses 2 meses, não acontecia simplesmente nada, né? Você não andava nem para um lado nem para o outro. Mas mesmo assim, a gente está conseguindo fazer a desocupação em 4 meses, com 2 meses parado. Mesmo assim, a desocupação está sendo teoricamente rápida, né? 4 meses é bem rápido para desocupar. Acho que entre uma média, assim, dá para a gente falar que fica entre 4 e 5 meses, em casos mais extremos, assim, 6 meses. Por isso que é importante também voltar naquilo que eu falei, calcular um prazo realmente real. Não adianta você achar que vai arrematar e vender logo no mês seguinte. Então a gente sempre bota 12 meses, que é um prazo com folga aí pra gente desocupar, para vender, tudo certo. Você tem uma calculadora de leilão disponível gratuitamente, não tem? Tá no Tenho, teu perfil? tá no meu site. O link do site está na minha bio, então é só clicar lá, colocar o e-mail e vai receber a calculadora. Essa calculadora ajuda exatamente nesses cálculos. Tem tudo que uma pessoa vai gastar numa arrematação lá. Comissão do leiloeiro, ITBI, registro do imóvel, esse cálculo de quanto vai gastar de IPTU e condomínio até a venda. Eu coloco até corretor de imóvel, a comissão já de cara. A gente sempre escolhe vender por corretor, porque isso pode abreviar nosso tempo, né? Então, eu já boto lá, aqui em São Paulo é 6%, já boto 6%, já boto o lucro imobiliário, tá tudo lá para ajudar realmente a estipular o preço máximo e saber quanto é que vai ter de lucro em cada arrematação. Bom, tá ótimo, Priscila. A duração do curso, que você não falou aquela hora, perguntaram aqui. As horas, não sei, porque ainda tá passando Não, por... semanas que eu digo. São 4 semanas, só está dividido em 4 módulos e cada módulo vai ser liberado um por semana. Então, depois que for liberado no total, aí o acesso é vitalício, a pessoa assiste e reassiste quantas vezes ela quiser, a hora que ela quiser. Também vão ter as lives que vão ser ao vivo, né? Mas é interessante que participe ao vivo, mas se também não conseguir, vai ficar salvo no grupo exclusivo lá dos alunos. Tá ótimo, gente. É um grupo do Facebook. Pessoal, então vou encerrar a live aqui. Quem quiser mais informações sobre o curso, né? Sobre leilão também, extra curso, porque a Priscila responde bastante pergunta no perfil dela. Então sigam a minha irmã.
priscilaperini.leilão, e ela vai estar passando essas informações aí, principalmente ao longo das próximas semanas, até começar essa turma do curso, que, como eu disse, é a primeira turma, é especial, por isso um desconto, né? Mas são vagas reduzidas e simplesmente a hora que bater realmente o número de vagas que a gente quer, aí é só numa próxima. Tá? Espero que tenham gostado da live. Priscila, algum recado final para as pessoas aí? Só para quem quiser informação, acho que amanhã eu já vou divulgar qual é o dia que eu vou fazer a live específica para falar sobre o curso, que vai ser na próxima semana. E aí, para quem quiser seguir, já vai saber direitinho quando é que vai acontecer essa live. Obrigada aí a todo mundo que acompanhou e espero que um dia vocês possam também participar desse mercado, que é muito lucrativo e é muito legal para quem participa também. Tá ótimo. Então, gente, obrigado. Boa noite para todo mundo e a gente se vê numa próxima live. Priscila, beijo. Beijo. Tchau, tchau.